Bom dia, boa tarde, boa noite, povo santo de Deus, a paz esteja com todos vós. Estamos chegando a mais um dia para mais um devocional, caminho diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que nós podemos hoje ter a oportunidade de estar aqui. Você já agradeceu por isso hoje? Você já agradeceu porque se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque Deus te deu uma nova oportunidade. Deus te deu um novo dia para viver. Eu não sei qual horário você para fazer seu devocional, mas se você está aqui, é porque mais um dia Deus confiou em você para que você possa colocar em prática tudo aquilo que Ele tem te ensinado. Então, que hoje a gente possa abrir o nosso coração para esse amor bondoso do Senhor. E estamos fazendo o encerramento, amanhã ainda tem outro sobre um encerramento final, sobre todas as pragas que a gente estava estudando, mas hoje fala-se sobre os primogênitos. E quanto é custoso o preço da libertação. E isso nós vamos ver aqui hoje, em nome de Jesus. Mas antes da gente começar, vamos convidar aquele que nos direciona. Vamos entregar nas mãos dele o controle, porque eu creio que ele já está aqui. Ele nunca falha o encontro, ele é sempre o primeiro a chegar. Então, que a gente possa, nessa hora, em nome de Jesus, convidar o Espírito Santo a falar conosco. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade. Que grandeza, que riqueza é poder falar em teu nome. É poder falar das tuas maravilhas e compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Senhor operou e está operando em nosso meio. Porque aqui não é apenas um devocional. Aqui é um momento de reflexão, é um momento onde somos confrontados, é um momento onde somos alcançados pela tua graça e onde somos libertos. Que a tua palavra se cumpra em nossas vidas, Senhor. Que todo o projeto que o Senhor preparou para nós venha se cumprir pela potente mão de Jesus, e toda arma forjada contra a nossa vida perca a força, caia por terra, e que nada nos impeça de viver a totalidade de todas as promessas de Deus sobre as nossas vidas. É o que te pedimos nessa hora, ó Pai, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo, fala conosco de forma especial e soberana. Amém, gente? Glória a Deus. Nós estamos aí, para você que está chegando aqui agora, parou o paraquedas aí perto de você e não vai compreender algumas falas minhas. Nós estamos no devocional falando sobre as pragas do Egito. Fizemos aí 10 vídeos falando sobre isso e esse é o último da série das 10 pragas. Amanhã nós faremos um encerramento final sobre todas elas. Está muito forte, está muito tremendo. Não perca, não deixe de estar aqui amanhã. Eu espero você nesse encontro. Mas hoje, aqui agora, nós vamos falar sobre a última das pragas, que foi a morte dos primogênitos. O preço pago pela libertação. E esse preço é o sangue. Gente, essa é a última praga. É o confronto final. É onde Deus, ele verdadeiramente não dá argumentos. Aqui o Senhor não avisa mais. Ele manda Moisés avisar, mas não como um alerta, como uma forma de negociação, como foi nas outras pragas, não. Ele só vai lá falar para ele o que já está decretado. Eu só quero que você fale para ele o que vai acontecer. E é interessante que nós vamos ver na palavra que Deus endurece o coração de Faraó. Por quê? Porque aqui não há mais negociação. Não é para ele decidir, então vou embora, não. Deus mandou Moisés ir lá apenas comunicar. Essa era a palavra que eu queria colocar. Comunicar o que iria acontecer, o que vai acontecer com eles. E Faraó aqui não tem mais como ele escolher. Deus endurece o coração dele, porque Deus vai fazer. Existe algo que os israelitas precisavam entender, que o preço da libertação é o sangue. E não só os israelitas, mas a mim e a você que aqui estamos. E nós vamos entender o porquê isso.
o porquê disso. Mas vamos para a leitura. Nós fizemos aí esse trabalho do livro de Êxodo, começando lá por meados do capítulo 8, e foi 8, 9, 10, e aqui nós estamos no 11 e no 12. Eu vou fazer a leitura do 11 e deixa eu ver, apenas 4 versículos, mas você fica na missão aí, o capítulo 11 completo e o capítulo 12, porque vai falar exatamente sobre a praga dos primogênitos e sobre a saída do povo do Egito. Se você não assistiu as lives, os vídeos anteriores, antes de nós entrarmos nessa série aqui falando sobre as pragas do Egito, a gente fez sobre as festas, sobre as solenidades do povo de Israel, que vai acontecer a ordenança delas a partir daqui. Só que nós fizemos ao contrário, nós iniciamos com as festividades e entramos aqui. E Deus é tão maravilhoso, gente, porque vai cair exatamente, olha que coisa tremenda, vai cair exatamente nesse momento que nós estamos vivendo aí de Páscoa. Nós vamos celebrar a Páscoa domingo e nós vamos estar dentro, literalmente, do que é essa festividade. Se você não assistiu, volta aí no meu canal e procura lá a festa da Páscoa, que vocês vão encontrar, e case com esse devocional de hoje. Vocês vão ver que coisa tremenda o Senhor faz. Vamos lá, capítulo 11, eu vou ler do versículo 4. Disse mais Moisés: assim diz o Senhor, assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre seu trono, até o primogênito da que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos os seus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó com ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Gente, a gente vê aqui que aqui é o intimato final. Aqui é a batalha final desse período aqui no Egito. E aqui Deus, ele dá o seu intimato, o seu juízo. E tem uma coisa que nós precisamos entender sobre a vida, é que Deus é bom, mas ele é justo. Então, não pense que tudo que você faz, tudo que você planta, não vai haver um juízo sobre isso. Vai. Ninguém vai sair impune. Às vezes seu coração está triste, às vezes seu coração está machucado, magoado, achando que Deus não está vendo o que está acontecendo, achando que Deus não está cuidando de você. Às vezes a gente sofre coisas que parecem ser tão injustas e a gente fica se questionando, será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada? Então hoje tenha certeza que Deus faz. Se tem uma coisa que ele faz é separar o que é dele e o que não é. O joio do trigo. Mas a gente precisa entender, será que nós estamos de fato alinhados com o Senhor? Isso depende de nós. Isso é uma escolha. Amém? E olha que coisa interessante. Essa praga, ela fala sobre a redenção e a libertação.
E algo que nós precisamos entender: não há libertação sem sangue. O preço da libertação no Senhor é o sangue. Nós não estamos falando de libertação humana, nós estamos falando de libertação espiritual. Entenda isso. O povo estava aprisionado e lá no Egito, a condição de libertação foi o sangue do Cordeiro. Missionário, eu não vi isso em nenhum lugar do que você leu. É por isso que você vai fazer a lição de casa aí e vai fazer a leitura. A partir do versículo do capítulo 12, que é a sequência disso que a gente leu, nós vamos ver. Aqui o Senhor fala que não vai acontecer nada com o povo de Israel. No capítulo 12, Deus vai dizer ao povo de Israel a condição para que nada aconteça com eles. Então, eles são condicionados. Eles recebem uma ordem do Senhor de que deveriam matar um cordeiro por cada casa e selar todas as casas com este sangue. Então, eles iriam sangrar o cordeiro, selar a casa deles, passar o sangue nos umbraus, ficarem prontos para a partida, vestidos, assar. Não era para cozinhar, não era para fritar, era para assar aquele cordeiro, o que ficou dele, ali depois de passar no sangue. Não era para ficar nada desse cordeiro. Então, eles iam comer e o que sobrasse tacar fogo e aguardar a ordem do Senhor. Gente, esse foi o chamado. Essa foi a ordenança, eu resumi aqui, mas façam a leitura para que você possa estar de fato envolvido com a palavra. Se eu for ler aqui tudo, eu vou deixar você preguiçoso, você não vai querer ler a palavra. E ponto 2, eu vou ficar muito tempo aqui só falando, ou só lendo, e não vamos chegar ao ponto. E o vídeo aqui é curto. Amém? Então vamos lá. Deus deu a ordenança e nós vemos que estamos debaixo de um juízo, ou uma proteção. Nós temos uma escolha: estar lavados e guardados pelo sangue, selados pelo sangue, ou expostos ao juízo. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Em João 1:29 nós vamos ver: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9:22 ele vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão. E olha que 1 Coríntios Paulo vai dizer 5:7: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Gente, deixa eu respirar. O preço foi pago. No Egito, um cordeiro por cada casa, por cada família que residia naquela casa. Na cruz, Jesus por todos nós. Eu vou repetir para que você entenda que um sangue foi derramado. No Egito, foi um cordeiro por cada casa. Na cruz, Jesus foi suficiente para que toda a humanidade possa ser salva. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, porque o que seria de nós sem o Senhor? Gente, o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. E sabe o que mais entristece? É que o mundo está disperso. O mundo está buscando uma falsa liberdade. O mundo está buscando uma falsa paz. Isso aqui já é paz. Só de você ouvir que Jesus morreu por nós. Você viu tudo que o povo teve que passar, tudo que Deus teve que arrancar
de dentro do coração daquele povo que estava vivendo no meio de uma idolatria para entender que só há salvação quando há sacrifícios. Só há salvação quando um morre para que o outro viva. Um cordeiro foi morto por cada família naquele lugar e o sangue do cordeiro estava sobre os umbrais. E escute isso. Deus, escute bem isso de todo o seu coração. Deus não estava fazendo separação de egípcios e de hebreus quando ele passa na tardezinha para cumprir o juízo. Sabe o que é que Deus olhava? O sangue. Sabe o que é que Deus via? Um povo obediente e debaixo do sangue do Cordeiro. Isso é muito forte. Quando o anjo da morte, que o próprio Deus disse, quando eu passar, toda a casa que tiver marcada pelo sangue, eu passarei por cima dela. Mas aquela que não tiver, eu entrarei. E ali haverá morte, haverá choro e haverá dor. E hoje, a minha pergunta é para você. Como você está? Exposto ou coberto pelo sangue? Nós vemos João, Hebreus, Coríntios, e se você for na Bíblia, você vai ver centenas e centenas de passagens que comprovam que Cristo foi o Cordeiro entregue pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, vida em abundância. Ei, para ser salvo, para ser livre, tem um preço, e esse é o preço de sangue. Só que esse sangue, escute essa boa notícia, já foi derramado. Você não precisa mais se preocupar com isso. Só tem algo que você precisa decidir hoje, é ser coberto por este sangue. Porque quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem cobertos com o sangue receberão vida nova, serão ressuscitados para viver a eternidade. Mas todo aquele que nele não crê, que não busca, que não entra debaixo deste sangue, esse entrará no juízo. E tenha certeza, o Egito não é 1% do que Deus tem preparado no juízo final. Se isso não te trazer temor, eu não sei o que pode trazer. Não é possível que você tenha medo de barata. Não é possível que você tenha medo de rato. E não tenha temor ao que está ouvindo agora. E para você alinhar isso aí na sua vida, anote muito bem isso daí. Não é sobre ser bom. Não é sobre ser bonzinho, religioso. É sobre estar coberto com o sangue de Jesus. A salvação não é para religioso. A salvação não é para bonzinho. É para quem aceita Jesus. A palavra inicia dizendo que Deus haveria de fazer separação sobre Egito e Israel. Mas ele condicionou essa separação: obediência e derramamento de sangue. Lavagem, cobertura, marca. Sabe o que mais entristece? As pessoas não querem ser marcadas pela presença de Jesus.
Ou aquelas casas estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, ou o anjo da morte iria passar e todo o primogênito ia morrer. E ali haveria pranto, ranger de dentes e dor, sofrimento, choro. Então, anote muito bem isso daí para a sua vida. Sem Jesus, sem o sangue de Jesus, marcando você como dele, não há salvação. Eu sou tão bonzinho, eu sou uma pessoa boinha, boinha. Não há salvação se não tiver coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém? Duas coisas. Segunda coisa, existe juízo e ele é real. Não é só a justiça dos homens que funciona. A de Deus não falha, é soberana e acontece no tempo certo, determinado. Sem injustiças, sem enganos, sem jeitinho, ela é unânime. O justo juiz está julgando toda a humanidade e no tempo determinado por ele, que é juiz, a sentença será aplicada. Amém? Deus é amor, mas é justo. Isso te assusta? Ou te traz alívio? Eu sinto alívio, porque eu sei que tudo Deus está vendo. Tudo. E isso nos conforta. Quem crer que tudo que está passando por aqui um dia será recompensado, vai ter paz em meio às tribulações. 3. Só há salvação se tiver sacrifício. Não existe outro caminho. Ou você sacrifica, ou não tem salvação. O sacrifício em sangue já foi feito. Hoje é a carne que você precisa mortificar. É a carne que você precisa paralisar. Você está mandando morrer, missionário? Ficar travado? Não. Mas os desejos da carne te levam à morte espiritual. Mas os frutos do Espírito te condicionam, te direcionam para a salvação. Salvação em Cristo Jesus. Amém? Gente, naquela noite, Deus, ele não estava olhando se a pessoa era boazinha, se a pessoa estava simplesmente, cheia de boas obras. Deus estava olhando o sangue sobre as casas. Toda casa que estava marcada pelo sangue do Cordeiro foi salva. Não houve tristeza. Hoje, Deus não quer pessoas perfeitas. Ele não está procurando perfeição, como muitos ficam esperando que todo crente seja perfeito, que todo aquele que serve ao Senhor seja perfeito. Não é isso que o Senhor busca. O que o Senhor busca são pessoas que se colocam na obediência, na posição e aceitam ser lavados pelo sangue do Cordeiro. E a pergunta para que a gente possa encerrar e você ficar aí na sua reflexão, no seu devocional é: você está exposto ou está coberto? Essa pergunta só você pode responder. E ela só dá interesse para você mesmo. Eu não tenho interesse e ninguém deve ter. Eu quero que você seja salvo. Eu quero muito. Mas eu não preciso ficar todo dia te julgando, te puxando a orelha,
que eu vou fazer é pregar. E se você tiver bons ouvidos, ouça o que diz o Senhor. O preço de sangue já foi pago. O que falta agora é você pegar o sangue, não mais passar nos umbrais das suas portas, das suas casas, mas é lavar você que está aí com o sangue dele. Amém? É uma escolha. O preço foi pago. Você só precisa escolher por Jesus. Amém? Gente, essa é uma das pragas mais impactantes que o Senhor fez. Houve um choro, um lamento muito grande por todo o Egito. A partir dali o povo foi embora. Ricos, cheios de despojos, foram muitos abençoados pelo povo. Deus deu graça no coração do povo para que abençoasse, pagando o preço de tudo que eles tinham trabalhado. Então fique em paz. Tudo que está acontecendo, Deus está vendo. Mas há um posicionamento seu, perdoe-me, uma decisão que precisa ser tomada. E demora não. Demora não, porque a gente não sabe que dia ele volta. Fique com Deus, fique com essa palavra, continue o seu devocional, mas faça um negocinho antes, curta, compartilhe. Se você está aqui todo dia comigo, está sendo bênção para você. Então seja abençoador na vida de outra pessoa também. Você pode fazer isso, compartilhe, ajude pessoas a se levantar, ajude a palavra de Deus a ser ministrada. Amém? Apenas uma atitude pode mudar uma vida. Que você seja canal de bênção na vida dessas pessoas. Amém? Nada que é feito para Deus fica sem recompensa. Pense nisso. Eu te espero aqui amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.